Dia de clássico, dia de Fluminense. O Fluminense precisa tirar essa zica e vai enfrentar o Flamengo hoje, 9 da noite. Todas as informações, vejam o que o Flamengo está aprontando para surpreender o Fluminense mais uma vez. E o que o Fernando Diniz vai fazer? Vamos conversar, vamos trazer as informações sobre isso também. Deixe o seu like e ative as notificações. Bora para as informações desse vídeo? Vamos falar do árbitro da partida, porque sempre é um motivo em clássico carioca de reclamação, de questionamento. Prejudicou X, prejudicou Y. E mais uma vez a dupla Fla-Flu escolheu o árbitro da partida e foi o mesmo do último clássico, o Yuri Elino Ferreira da Cruz. O Flamengo venceu por 2-0 e aparentemente os clubes gostaram da sua arbitragem. Vai repetir a dose para esse primeiro jogo da semifinal. Vou relembrar aqui alguns números do Yuri, né, apitando os jogos do Fluminense. Vou colocar aqui na tela. Tá aí, ó. Os jogos que o Yuri apitou do Fluminense foram 7 jogos, 4 vitórias do Flu, 1 empate, 2 derrotas. O último jogo foi justamente esse do clássico Fla-Flu pela Taça Guanabara, 2-0 Flamengo. Não lembro de erro de arbitragem assim grave que prejudicou. Teve aquele lance lá do impedimento que na hora não mostraram, mas depois deu para ver que o Thiago Santos estava em condição de impedimento no cruzamento. Então, tomara que o Yuri vá bem nessa partida, porque é uma partida importante. Ele é um árbitro jovem, ainda está se ambientando a grandes jogos. Pode ver que foi o primeiro clássico que ele apitou do Fluminense, de uma forma específica, esse último Fla-Flu, e agora ele vai ter essa responsabilidade de comandar esse jogo. E a gente sabe como o Flamengo pressiona a arbitragem, né? Eles mudaram até o lado do campo quando é mandante por conta disso, para pressionar a arbitragem. A gente vê em jogos do Carioca do ano passado que eles reclamam com a arbitragem na final, entre aspas, da Taça Guanabara do ano passado. Aquele segundo gol, eles juravam que tinha sido, estava impedido o Alan, que o Alan tinha encostado na bola e etc e tal. Fizeram um show danado, depois reclamam da arbitragem do 4-1 também. Então, todo cuidado tem que ser pouco quando se trata de clássico, quando se trata de arbitragem. Então aí, esses números não são números ruins. Tomara que o Fluminense volte a vencer. Aí, claro, isso independe do árbitro. Só espero que ele faça uma boa partida, mas sempre fica legal a gente saber desse tipo de coisa, dessa curiosidade de aproveitamentos do Fluminense com árbitros. Seguimos aqui porque vamos falar da partida de hoje. Vamos falar do jogo, vamos falar das equipes, o que cada um deve ir a campo para logo mais, que promete ser um jogão esse clássico entre Fluminense e Flamengo. Primeiro de tudo, falar o horário da partida, bem alternativo e, assim, culturalmente, é um horário estranho, né? 9 horas de um sábado. Tem esse horário no Campeonato Brasileiro, mas cariocão, semifinal, clássico, geralmente é 4 horas... 6h30, aparentemente os clubes não quiseram. Por exemplo, o segundo jogo estava marcado, a Band queria, né, que é a detentora dos direitos de TV, botar 4 da tarde domingo. Os clubes não quiseram por conta do calor e ficou sábado, 9 horas de novo. Então serão 2 jogos sábado, 9 da noite. Transmissão da Band, Band Esporte e o canal GOT. Vou falar primeiro aqui do Flamengo, porque eles têm alguns problemas também para a sua escalação. Tem retornos, claro. Léo Pereira, Ayrton Lucas e Cebolinha foram poupados no último jogo e vão voltar à equipe. O Fabrício Bruno, que fraturou o nariz, está recuperado e vai para o jogo. O recém-contratado Léo Ortiz foi relacionado e pode fazer a sua estreia, mas começará do banco. O Tite não poderá contar com Gabigol e Wesley, dupla que se recupera de pequenas lesões musculares, e além do Gerson, né, que eu já trouxe aqui durante a semana. Ele teve um problema renal e vai ficar cerca de 3 meses fora do Flamengo. Ele não vai jogar mais o Campeonato Carioca.
A provável escalação no Flamengo é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Muita atenção com essa equipe do Flamengo. É um time que está bem ajustado pelo Tite, principalmente na parte defensiva. Não sofreu gols, a equipe principal em jogos oficiais, né? Sofreu lá contra o Orlando City, em amistoso. Mas em jogos oficiais pelo Campeonato Carioca, a equipe principal não levou gols. O Flamengo está invicto na temporada, mas eu particularmente acho que o Fluminense é mais time. Já vou falar sobre o Fluminense se o Diniz não inventar. Pontos fracos que eu acho aí desse Flamengo, principalmente Rossi com os pés. Todo momento que a bola estiver no pé do Rossi, o Fluminense precisa pressionar. Ele tem um nível muito inferior de vários goleiros que a gente já vê hoje no futebol brasileiro que sabem utilizar bem os pés. Se a gente acha que o Fábio não sabe usar o pé, sei lá, o Rossi é umas 5 vezes pior. Então, toda vez que a bola for recuada, ele tiver em posse com os pés, eu faria essa pressão porque ele não sabe sair jogando. E o Fluminense tentou fazer isso no último jogo. Não sei se o torcedor tricolor percebeu isso, mas o Fluminense tentou pressionar ao máximo o Rossi. Eu acho que essa pressão tem que ser maior nessa partida. Outro destaque negativo, assim, falando de mapa da mina, é o Varela. Eu acho um jogador fraco. É um cara que até tá vivendo um bom momento aí no Flamengo, mas eu acho que entre ele e o Ayrton Lucas, eu acho que dá para explorar esse lado direito do Flamengo, justamente onde que joga o Keno. O Keno cai ali pelo lado esquerdo do Fluminense, então ele pode levar vantagem para cima do Varela. Então a gente precisa aproveitar esses problemas defensivos, né? Esses pontos fracos que o Flamengo demonstra a cada jogo. É a bola recuada por Rossi, ele saindo com os pés. É o lado direito com o Varela, que é um jogador mais fraco fisicamente da linha defensiva, mais baixo também. Tudo pode ser explorado. Mas o Flamengo também tem coisa muito positiva. Do meio para frente tem um bom time, um meio campo que sabe marcar, sabe jogar. Então todo cuidado é pouco. E eu espero que o Fluminense não vá aberto contra o Flamengo para não acontecer o que aconteceu nesses clássicos recentes aí, com o Diniz inventando na escalação. Mas vamos falar do Fluminense também nesse vídeo. Rapidinho aqui, galera, mandar um abraço pra galera que tá sempre comentando aqui, pedindo um alô. Vocês são fundamentais pro nosso canal continuar de pé, continuar trazendo as informações do Fluminense todos os dias. Um abraço pro Lauderan do Distrito Federal, pro José Elias de Carandaí, Minas, pro Claudomiro de Nilópolis aqui no Rio de Janeiro, pro Robson de João Dourado na Bahia, pro Ninaldo Lima de Vitória da Conquista e pro Antônio de Laguna, Santa Catarina. Valeu demais, amigos. Deixa o seu like e comenta aí já sobre essas informações que eu trouxe e da onde que tá assistindo pra gente mandar um abraço em vídeo pra vocês. Bora falar do Fluminense aqui, porque sobre o Fluminense a gente tem muita coisa pra falar, né? Sobre o Fluminense, eu trouxe essa informação ontem aqui da escalação. O Lima e o Renato Augusto treinaram ali no meio campo, mas quem deve ser titular é o Lima. A gente tá sem o André, tá sem o Samuel Xavier, a gente tá sem o Marlon, tá sem o Douglas Costa, mas a gente tem algumas dúvidas aí. Teve parte do treino que o Diogo Barbosa foi titular e o GE traz aqui que o Marcelo vai ser titular. A parte do Diogo titular era uma informação do André Luiz do Sentimento Tricolor. Fato é que a gente vai ter uma equipe possivelmente mexida, seja por ausência do Samuel Xavier e a ausência do André. A provável escalação do Fluminense é Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, Martinelli, Lima ou Renato Augusto e Ganso, Keno, Arias e Cano. Se o Renato Augusto jogar no meio, o Ganso recua, vira volante e o Renato joga ali de meia. Só que o time vai ficar um pouquinho mais pesado, principalmente se tiver o Marcelo como titular. O Marcelo, ele começa os últimos 2 jogos, tanto a Recopa, tanto o último jogo, no banco de reservas. É um jogador que a gente sabe da sua categoria, da sua técnica, mas que não vive um bom momento físico. Ele entra bem contra a LDU, isso a gente precisa falar. Entrou muito bem, mas de início
a gente sabe que a tendência é o Marcelo sofrer muito ataque ali pelo lado esquerdo, porque é onde que os times costumam explorar o Fluminense, até porque o Felipe Melo também joga naquele lado e é um jogador mais lento. Se o Fluminense for com a estrutura normal de jogo que a gente já conhece, por mais que o André não esteja em campo, eu fico mais confiante, torcedor tricolor. O problema do Fluminense nessa temporada não foi quando usou a sua estrutura tradicional. Você compara os clássicos com os jogos da LDU, que foram os jogos mais importantes até aqui, os 2 jogos contra a LDU, a gente joga com o tradicional esquema tricolor, do 4-3-3, na estrutura que a gente já conhece desde 2022. E o Fluminense fez jogos, assim, aceitáveis, não é o futebol de 2022, pelo contrário, não é os melhores momentos de 2023, mas foram jogos honestos do Fluminense, foram jogos que ali a gente viu, não, pô, o time tá organizado, não se desorganizou em nenhum momento. O problema foi nos clássicos. Os clássicos do Fernando Diniz, ele inventou em todos, e é claro que o único que a gente não perdeu foi do Vasco, mas foi por pouco, né? Tem que lembrar que o Vasco foi melhor que o Fluminense naquela partida. Começa com Renato Augusto, Ganso e Marcelo, né? Num 4-4-2, só que o Renato Augusto caindo muito mais pelo lado. O jogo contra o Flamengo, primeiro tempo, ele vai nessa estrutura de jogo, faz um primeiro tempo razoável, ok? Até eu senti ali que o Fluminense se poupou por conta do calor, mas no segundo tempo é um show de horror. Ele tentou fazer uma linha de 3, aí mudou um monte de coisa e a gente, né, foi presa fácil pro Flamengo no segundo tempo. E contra o Botafogo, eu não preciso nem dizer, amigo. O homem de contenção do meio-campo era o Lima. Renato Augusto, segundo volante. Terãs, de meio articulador. Então foi um show de horrores também contra o Botafogo. Eu espero muito que o Fernando Diniz ele tenha trabalhado bem essa semana e não esteja disposto a jogar tudo fora, cara. Porque teve algumas pessoas falando sobre o time do Fluminense, né? A mobilização para os jogos, né? E eu concordo. Teve uma passagem que o Fio, se eu não me engano, fala, né? Teve um corte dele aí em live. Tem que avisar para o Fluminense que hoje é clássico, importante, decisivo, semifinal do Carioca, porque às vezes dá a sensação, gente, que o Fluminense ele trata todo jogo como fosse qualquer jogo, sabe? Ah, é clássico, tipo, pro Fluminense é como se estivesse enfrentando o Cuiabá por alguma rodada, pela primeira, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, sei lá, o Bragantino. E não pode ser assim, cara. Tem que ter mais sangue nas veias nos clássicos. A gente tava com um bom momento, a gente tava com um bom retrospecto e, infelizmente, o Fernando Diniz destruiu isso. Eu espero que, a partir desse momento, semifinal do Carioca, contra o Flamengo, Fluminense precisando mostrar mais futebol, né, os cobras, né, como eu falo dessa galera aí, cascuda, que ganhou títulos com a nossa camisa, levem mais a sério e nos leve à final para disputar mais essa taça e a gente conseguir ser tricampeão carioca. É isso que eu queria falar do Fluminense. Muito obrigado você, torcedor, que acompanhou esse vídeo. Deixe sua opinião sobre todas essas informações. Concorda comigo? Concorda com a escalação do Fernando Diniz? O que você quer que o Fernando Diniz faça e o que ele não quer que eu faça? Valeu? Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.